Êxodo capítulo 27. Farás também um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, com comprimento e largura de 5 côvados e 3 côvados de altura. Farás sair pontas dos seus 4 cantos. Essas pontas formarão uma só peça com o altar, e tu o revestirás de bronze. Farás também as vasilhas para recolher a cinza, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios serão feitos de bronze. Farás também uma grelha de bronze em forma de rede e colocarás 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos e a colocarás debaixo da borda em volta do altar, de modo que chegue até o meio do altar. Farás também varas para o altar, varas de madeira, de acácia, revestidas de bronze. Essas varas passarão pelas argolas e estarão de um e do outro lado do altar. Quando este for carregado, tu farás oco e de tábuas. Será feito conforme te foi mostrado no monte. Farás também o átrio do tabernáculo. No lado sul, o átrio terá cortinas de linho fino torcido de 100 côvados de comprimento. Terá 20 colunas e também 20 bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Também haverá cortina de 100 côvados de comprimento ao longo do lado norte. Terá 20 colunas e 20 bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas serão de prata. Na largura do átrio, do lado ocidental, haverá cortinas de 50 côvados. Terá 10 colunas e 10 bases. A largura do átrio do lado oriental também será de 50 côvados. As cortinas de um lado da entrada serão de 15 côvados, com 3 colunas e 3 bases. Do outro lado, as cortinas também serão de 15 côvados, com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do átrio, haverá uma cortina de 20 côvados, de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas do átrio ao redor terão faixas de prata e colchetes de prata, mas suas bases serão de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados e a largura por toda a extensão de 50 côvados, e a altura será de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido e as bases das cortinas de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo para todo o seu serviço e todas as suas estacas e as estacas do átrio serão de bronze. E ordenarás aos israelitas que te tragam azeite puro de oliva, batido, para iluminação, para manter uma lâmpada continuamente acesa. Arão e seus filhos a manterão acesa diante do Senhor na tenda da revelação, do lado de fora do véu, que está diante do testemunho, desde a tarde até a manhã. Este será um estatuto perpétuo para os israelitas através de suas gerações.